Fala galera, professor Salgado em mais uma edição do podcast Administração em Questão. Antes que eu me esqueça, sigam a gente nos canais oficiais da Universidade de São Francisco, não se esqueçam de se inscrever, curtam o nosso conteúdo, compartilhem com os colegas. Nós estamos em todas as redes sociais dentro do canal oficial da Universidade de São Francisco. Estamos hoje neste bate-papo com o mais lindo de todos os chefes, o professor Luiz Afonso Aze. Todo episódio eu puxo o saco dele, não posso deixar de puxar em mais um episódio. É melhor puxar o saco do que puxar a carroça, né? Lógico. Estamos aqui também com o professor Rodrigo Parras, que é profissional da área de comunicação. Provavelmente teremos ele aí como host em algumas edições do nosso podcast, os próximos. Que chique. Tá? E estamos também hoje com a professora Andréia Santos. Eu vou pedir, lógico, ladies first sempre, as damas primeiro. Ok. Né? Seu currículo é muito extenso, então eu vou pedir para você se apresentar. Ok. Por favor. Olá, pessoal, eu sou Andréia Santos. Meu berço é administração. Eu venho aí de 27 anos na gestão, em frente de grupos de lojas. Sou palestrante, sou apaixonada por ajudar pessoas e empresas na transformação, seus processos, seus resultados. Sou referência regional em resultado através do Grupo Boticário, pela premiação do IAF. E é isso, tem várias outras formações, mas que vai ficar muito extenso aqui. Show. Afonso, quer nos brindar iniciando aí o processo? Quero primeiro agradecer, André, por aceitar o convite aqui com a gente. Agradecer aí o Parras também, que mediou, está participando com a gente, e especialmente o Salgado, que vai conduzir isso com a gente hoje aqui. Espero que vocês gostem. A gente vai trabalhar aqui um tema bem bacana para que vocês consigam aí aproveitar o máximo possível. Parras, antes que eu comece a puxar a carroça, você quer continuar? Pô, que prazer, né? Estar aqui com dois super professores, trazendo para os alunos do curso de administração realmente um conteúdo diferenciado, de uma maneira dinâmica, de uma maneira prática e principalmente, né, não só focado na teoria, mas com muita prática, com muita vivência, né? Então eu tenho certeza que vale a pena acompanhar até o final o nosso programa, né? Vamos lá. Andréia, nós vamos falar basicamente de gestão de pessoas, né? Claro. E aí, como é que você traz para a gente a questão da liderança no mundo atual? Como é que ainda podemos dizer que o líder é só um cargo ou não? Esse líder tem que viver de fato aquilo. O que você fala para a gente sobre isso? Eu diria que assim, o que eu vejo muito hoje é que a liderança ela mudou muito a configuração, no geral. Então, liderança não é sobre títulos, sobre cargos, é sobre a entrega, é sobre o legado, é sobre você inspirar pessoas. Hoje uma pergunta que eu falo para todos os líderes, não se perguntem, né? Quantas pessoas me seguem? Mas se perguntem, quantas pessoas eu formo? Porque liderança é sobre legado. Então essa ideia da titulação, de você ter um cargo no crachá e achar que isso é o suficiente, hoje não é. Isso não inspira, você pode até ter um respeito por uma questão do cargo, mas você não gera resultado efetivo. Sabe quando você tem um líder que sai e aí os processos param? Isso não é liderança, isso é obediência, isso não é saudável nem para a empresa, nem para o gestor. Então, a liderança ela mudou a configuração. Hoje a nossa liderança ela é muito mais sobre formar pessoas, sobre você buscar a resposta nos outros e fazer com que essa base ela ande sem você. Isso é um grande desafio, porque é bonito falar na teoria aqui, mas tem um apego muito grande ao ego. Eu resolvo. Eu acredito que a liderança é um processo social, de aceitação, tanto do líder como dos liderados. Sim. E como é que você entende aí quais as atividades que um bom líder deve praticar? Na prática, assim, como que o Salgado seria um bom líder? Não só o cara legal que eu chamo para toda a festa, não. Ele tem que ser levado a sério. O que eu deveria fazer para ser levado a sério como um líder? Eu acho que a primeira coisa a gente precisa ser exemplo. Porque quando a gente fala da missão, visão e valores de qualquer empresa, se for só ali no quadro, né, para ser bonito, para ornamentar o local, é da boca para fora. Então a liderança, ela consegue engajar as pessoas, você consegue fazer essa gestão colaborativa através, primeiro, do exemplo e segundo, do feedback construtivo.
Então, eu vejo muitas empresas, quando chamam o colaborador para feedback, parece ele para a diretoria da escola, né? Ou vai chamar a atenção, ou né, começa aquela piada interna, né? Então, a liderança, eu digo que o feedback no sentido construtivo, porque cada um dá o melhor que pode ao mundo, né? Então, se a pessoa, porventura, fez algo que não foi tão bacana para a empresa, vamos sentar com esse colaborador, entender os porquês atrás disso e juntos, não top-down, né? Juntos vamos trabalhar para que você melhore daqui para frente, dentro daquilo que a empresa precisa. Mas não procurar culpados, porque aí realmente apontar dedos, ele tem um efeito muito de curativo, né? Você tirou, acabou. Sim. Mas é uma quebra de paradigma, né? Isso o top-down, ele é o que a maioria das pessoas acreditam que dê certo. Sim, é uma quebra muito grande de cultura, eu diria. Porque as lideranças, né, e eu fiquei à frente, né, durante muitos anos, eu liderava cerca de 60 pessoas, né, e não é fácil, não é algo mágico, não é da noite para um processo, porque cada um tem as motivações e vem de um ciclo de realidade diferente do nosso. Sim. Então, e a gente muitas vezes, o que eu sempre falo, né, quando você é líder, você dentro daquele local, você é uma pessoa jurídica. Você não é uma pessoa física. Então, eu não posso te dar uma palestra de correção, porque eu trabalho assim, porque... Parabéns, você tem uma medalha, porque o outro vem de um ciclo de realidade diferente. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, na hora que eu vou dar um feedback para o outro, eu tenho que entender que ele vem de motivações, vem de crenças diferentes. Então, sempre quando eu oriento a dar feedback, eu pergunte, olha, você faz um trabalho bacana, aquele velho feedback sanduíche que ainda funciona, e eu falo para a pessoa, me conta o que aconteceu aqui. Me fale o que aconteceu aqui, deixa a pessoa falar, porque o que acontece com a liderança? Quando você vai para corrigir, primeiro que não tem efeito, né? E segundo que a pessoa vai te justificar. Perdeu tempo, muita groselha e você não chegou a lugar nenhum. Então, quando você ouve de maneira real, você vai entender, tudo tem um porquê, né? E o que eu sempre falo, que é uma dica que a gente aprende na PNL, né? Que é você não iniciar com o porquê. Por que você fez isso? Ao queixo. Ao queixo. O outro, ele vai se armar, porque você está liberando a questão da sobrevivência, ele vai te justificar tudo. Só que você não chega a solução nenhuma. Você já começa com problema, né? Já começa com problema, tá? Então, essa é a questão. Então, quando a primeira coisa é difícil, então eu sempre falo, quando o líder tem que ter um adulto no ambiente, o melhor que seja você. Porque se você tem crianças, ao mesmo tempo, infantilizadas, dentro da gestão, é um problema gigantesco. Então, quando um líder, sempre quando um líder vinha para mim e falava, olha, eu estou com esse problema com um colaborador, eu falei, entendi, estou falando com a criança. Com o infantil, dá para vir um adulto ou a gente vai começar aqui, né, de repente na creche, né? O que vai acontecer? Então, volta, tem que ter um adulto no ambiente para que a gente possa resolver. Então, eu tenho que estar num estado adequado, tem que estar num estado de calmaria, digamos assim, para resolver. Ninguém resolve nada no caos. Né? E a gente tem que pensar no resultado da ponta. Porque quando eu te afeto, eu afeto. É um efeito em cascata. Isso reverbera em toda a empresa. Essa aqui é a questão. E também a questão do feedback está muito enraizado nesse conceito de levar problema. Isso. Não de buscar a solução. Né? Estou te apresentando uma dificuldade em que você se coloca, ou algum problema que aconteceu ali naquela ocasião. Então, nunca efetivamente voltado para um conceito mais construtivo e muito mais punitivo, talvez. E aí... E essas relações acabam estreitando e virando um problema, porque todo mundo tem aquele preconceito de que o momento ali, com aquele seu líder, com aquela pessoa que está conduzindo toda a sua equipe, passa a ser um momento de conflito. Puxão de orelha, né? E não única e exclusivamente de solução de problemas, né? Esse é um ponto. E como construir o feedback, André? Afinal de contas, o feedback é uma ferramenta super bem estruturada, realmente... Todos os gestores de RH apontam como uma ferramenta super eficiente, mas como construir, então, esse feedback? Isso. O que eu gosto de colocar é que o feedback ele tem que estar alicerçado, baseado em fatos. Agora, opiniões, cada um tem sua opinião, vira só uma opinião. Machismo. Cada um tem uma opinião, cada um tem um machismo, né? Então, primeiro tem a fatos. Então, eu tenho que dar um feedback para o Salgado, baseado em quê? Baseado em quê? Não é o que você acha, no que o colega falou, baseado em que o Salgado faltou 2 dias. Que dias? Qual foi o impacto que isso gerou? Aí nós vamos para a conversa. Olha, Salgado, eu percebi que você faltou 2 dias, me conta o que aconteceu. Ok, porque eu tenho um fato aqui na manga. Senão eu vou ficar no vitimismo,
não vamos chegar a uma solução nenhuma, e como que podemos daqui para frente melhorar, se ele tiver interesse, obviamente, né? E uma ferramenta que eu criei ao longo desses anos, de repente para quem está aqui, funciona bastante e comprovadamente funciona, eu dou tanto em palestra como em consultoria, que são as conversas difíceis, né? Os conflitos, né? Todo mundo foge, né? Vai falar que não, né? Quem nunca, né? Se é aquela conversa chata, Hoje você vai... não, Hoje não, ó, daqui a pouco, aquela coisa toda. Então, eu desenvolvi uma matriz de conflitos e ela funciona. Então, do lado de cá, imaginam, né, lado direito e esquerdo, então do lado de cá você coloca todos os fatos que aconteceram, todos os fatos. E você vai ficar aqui, ó, guardadinho. Aí, quando você conversar com a pessoa, primeiro você tem que deixar a pessoa falar, senão o tempo todo ela vai te interromper. Fala, me conta, deixa a pessoa falar, você já está com os fatos aqui. Falei, eu entendi. Para nós, como empresa, não é para mim, Andréia, porque eu não sou pessoa física naquele momento. Então, essa mudança, para nós como empresa, gerou este impacto, porque eu tenho os fatos. E juntos, como podemos melhorar? Porque o que acontece? Ele falou a versão dele. Para nós como empresa, gerou este impacto. Não é, né? Então, eu tive caso de um líder, até bem rapidamente, que a colaboradora tinha ido para a praia e faltou numa data... Aquela data importante. Aquela data, né? Aquela data. E aí, ele falava com ela no telefone de uma forma, porque ele tinha visto nas redes sociais que ela estava na praia. Aí, esperei, né, ele voltar pro corpo, porque a pessoa sai do corpo, e falei, olha, deixa eu te passar. Nós somos pessoa jurídica. Você, como empresa, o que você pode fazer? Você pode, sei lá, dar uma advertência se você achar que cabe, de acordo com a cultura da sua empresa, mandar embora, sei lá o que você quiser. Mas julgar, nós não somos juízes. Nós, como líderes, nós somos mediadores, nós somos gestores, condutores, sei lá, né, facilitadores. Mas a gente não está no ambiente de condenação, né? Sim. E eu falei, não, você vai chamar, né? Se a pessoa for interessante, dá um feedback construtivo, alinha a rota, junto com a pessoa e toca o barco. Você não quer essa pessoa porque ela tem uma questão de desvio, sei lá, de conduta, você vai ficar conversando com o domesticando problema? Está reclamando do quê? Sim. André, daí, dentro desse exemplo que você deu, me ocorreu aqui uma questão agora. Será que esse colaborador também não esteja presente ali? Porque ela não entendeu a importância da presença dela naquele momento, naquele dia, para aquele evento específico. Sim. E por conta disso não deu a devida importância por estar ali. Sim. E aí também tem a questão da comunicação do líder, que muitas vezes é coercitiva, não dá aquela abertura, né? Então a gente tem aquela liderança ainda, às vezes, em alguns momentos por medo, né? A gente tem alguns gestores que ainda também, né? Já engatando nos temas todos, né, que a gente vem comentando, o que eu vejo é que normalmente as empresas pegam profissionais operacionais, o melhor carregador de caixa, o melhor vendedor, e acaba colocando ele numa posição de liderança. E que ele não foi preparado para isso ao longo do tempo na empresa, né? Então, qual seria a sua dica, né? E qual processo pelo qual as empresas poderiam desenvolver um processo para criar líderes e isso seja uma forma de multiplicar esses talentos, essas posições dentro da empresa? Sim. O que eu coloco nas empresas quando você vai formar um líder, né, não foque no resultado, não foque em tempo de empresa, porque isso são indicadores bacanas, né, de engajamento, de resultado, mas não necessariamente os skills necessários para uma liderança excelente. Faltou a varinha de condão. Ah, tá. Então, muitas vezes a empresa acredita no milagre corporativo. Isso. Que aquela pessoa, a vida inteira, ela foi operacional. A vida inteira. Ela não teve outra referência. E ela acredita que, do nada, ela vai com a varinha de condão e... né? Ela vai ali se transformar num líder da noite para o dia, né? Então, gente, liderança é um processo que você envolve o desenvolvimento de habilidades, de acompanhamento. Treinamento não resolve. Eu sou da área de treinamento, falo com propriedade. É treinamento, prática, acompanhamento. Treinamento, prática, acompanhamento. Então, quando você vai com um tema para desenvolver a liderança, você tem ali uma jornada, uma trilha pronta, mas a realidade é de cada um, vida real. Né? Vida real. É muito bonitinho falar de inteligência emocional dentro da teoria, mas na prática daquela realidade da empresa tem que se adaptar para aquela liderança. Então, como que você desenvolve lideranças multiplicadoras? Através de processos claros, a primeira coisa, porque a empresa, o colaborador que ele é líder tem que saber onde ele quer chegar. Então, a mesma coisa, a gente tem que ter um GPS muito claro dos pontos ali para ele poder chegar lá.
as entregas muito claras. Então você fica muito na questão do achismo, né? Eu acho que ele está indo bem, tá? Vamos deixar o achismo, quais as entregas que ele está fazendo em números que vão corroborar para esse resultado. E outra coisa é você ter uma trilha prévia. Então, agora, parabéns, você é líder. Então, olha, daqui X tempo, tem o interesse que você assuma a liderança. Tá, afim? Nananana. Então, a gente faz um acompanhamento, seja online, presencial, até o cara chegar lá. Mas você não pode da noite para o dia, porque aí você perde, né, um excelente colaborador. Tem que ter um raio-x, claro, né? Tanto da organização quanto da própria, do candidato, do colaborador, né? Onde ele está, onde ele quer chegar, quais são as metas, quais são os objetivos dele, né? Esse processo de monitoramento, pelo que eu entendo, tem que ser constante, né? Tem que ser, algumas redes de farmácia maiores, né? Esse processo, ele é muito bem feito. Porque você entra ali como atendente e você tem uma trilha. Só que você tem umas entregas até chegar lá. Não é fácil, não é rápido, e você tem, mas assim, quando você chega como líder, você está ali com a bagagem, ok, porque ninguém vira líder, gente. Ninguém vira da noite para o dia. Você comentou sobre julgamento. Tá. O ser humano, é impossível ele não julgar, né? Porque faz parte do processo do pensamento, né? Eu adquiro um conceito, e a partir desse conceito eu vou julgar uma informação recebida, uma atitude, e aí eu já faço uma conexão com a cultura organizacional, né? Como é que você diria que essa liderança multiplicadora, ela faz parte realmente de uma cultura ou não? Eu vou ter... É difícil construir essa cultura, não sei se eu me fiz entender na questão. Sim, então assim, nós temos uma situação daquela liderança que a gente tinha, pelo menos na minha época, né, que é aquela liderança mais mandatória, a gente tinha aquela coisa mais hierárquica, né? Então, isso é uma mudança de cultura, não é da noite para o dia, novamente, né? É uma construção, mas ela é necessária, porque quando você tem a liderança centralizada numa única pessoa, essa cultura, ela morre com aquela pessoa. O feeling, que é o seu jeitão de fazer, morre com você. O que é replicável são processos. Então, toda e qualquer empresa, se ela quiser sobreviver, isso seja desde um consultório médico, seja um salão, qualquer coisa, e grandes empresas têm que ter processos claros. Processos claros são replicáveis. O jeitinho da pessoa, eu tenho um vendedor que é 10. Quando ele sair, você está desculpa o português, você está numa situação delicada. Porque está numa situação delicada. Porque o que acontece? O know-how foi com o cara. Sim. O que a empresa precisa fazer? Sentar, formatar o cargo dele, o que ele faz, como ele faz, cria um processo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, você vai treinar outras pessoas, não vai ser igual, é óbvio. Cada ser humano é único, né? Porém, o resultado você está assegurado. E até a própria dinâmica da empresa, aí você cria uma cultura multiplicadora, porque ao mesmo tempo que 1, 2, 3, 4 você replica, você vai replicar para o colega. Quando ele entrar um novo colaborador, o processo é claro. Processos claros são multiplicáveis. Mas aí, me corrija se eu estiver errado, tá? Não tem a mão também do gestor? Porque, vamos lá, eu posso ter processos claros e ter uma organização onde as pessoas não se sentem felizes em trabalhar. E que o gestor é mais frio, a afetividade dele com os colaboradores não é muito legal. E aí eu posso ter uma outra organização, vamos pensar numa filial dessa mesma empresa, com os mesmos processos, com outro gestor, mais humano, mais carismático, mais legal. É nesse sentido que eu pergunto dessa construção dessa cultura. É possível eu transformar esse cara chato em alguém mais humano? Sim. Aí a gente tem o processo daqui que não foi feito. Porque essa formação da liderança falhou. Nós estamos trabalhando com culturas, microculturas, né? Se a gente puder colocar até nisso, né? Então, quando você tem até uma rede de franquia, que é o meu berço, né? Quando você tem lojas que são clusters diferentes, trabalhando de forma diferente, com gestores diferentes... Com públicos diferentes também. Com públicos diferentes, é natural que você tenha alguma adaptação. Mas a essência tem que ser a mesma. E se a essência está dando diferenciação, você tem um problemão. Vamos juntar essa liderança, vamos no processo 2, 3, 4 para a liderança. Então, a gente tem que retomar, porque a empresa, ela é sobre
a perenidade, a empresa tem que continuar. Eu não posso continuar do meu jeito. Você não pode continuar do seu jeito. Nós somos uma unicidade. Sim. É a pluralidade, né? É sobre isso aí, na unicidade. Então, nosso papel como empresa é fazer com que, se a gente quiser crescer, né? Você imagina redes que tem mais de 200 lojas, mais de 4.000 lojas, mas a essência é a mesma, porque o processo é claro. Agora, uma pergunta. A aplicação em hard skills, eu acho que é uma coisa mais fácil, mais prática, né? Você estabelece processos, procedimentos, métodos e aplica. E quando nós falamos em soft skills, aí é o grande desafio, não é? É o grande desafio. Mas é um desafio bom. É um desafio bom. Né? Então, o hard skills, a gente sempre fala que é repetitivo. Sim. Né? Então, eu sempre falo, quando você vai contratar alguém, o currículo já está ali, né? Você não precisa fazer grandes perguntas. O que eu acho engraçado, até abrindo um parênteses aqui, é quando eu fazer entrevista, né? Formada em administração, poxa, tá escrito, né? Obrigada, né? Né? Então, já tá escrito ali. Então, o hard skills, ele é facilmente. Me fale seus pontos fortes e pontos fortes, pontos fracos, aquela coisa. Então, todo mundo já está decorado do outro lado, né? Então, os hard skills são repetitivos, mas os soft skills, se você tiver essa adaptação para a essência da empresa, para aquilo que a empresa, os valores de fato que ela acredita, você transforma isso em metodologia de soft skills. Então, ele é replicável. Então, quando você fala de grandes marcas, né? Eu acho que posso falar aqui do Bote, né, do Boticário. Quando você fala do Boticário, a gente entende que é uma empresa de alta performance, as pessoas amam. Quando você vai em eventos, é natural, as pessoas têm 30 anos de empresa. Mas o que faz ficar lá? É a essência, é a verdade da empresa. É o DNA, né? É o DNA. Então, hoje, quando a empresa ela quer ser dublê, né, ela finge que na frente do cliente é uma coisa, o cliente interno, que é o principal, é outra, isso cai. O cliente não quer comprar produto e serviço. Isso você vai hoje na internet, né? Isso facilmente você compra, é a commodity, né? Sim. O que te faz ter essa fidelidade com a empresa é a verdade, é a entrega, é o serviço. Então, é isso que é a verdade das empresas. Então, não adianta você fingir que tratar o líder mal ou tratar um vendedor mal e querer que ele trate bem o cliente. Gente, isso cai. Isso cai. As máscaras caem, né? As máscaras caem. O famoso na frente das câmeras é uma coisa e fora dela... Com a câmera desligada é outra, né? É outra. Isso. Mas quando a gente tem consciência do impacto que a gente como líder, porque líder para mim é missão, pode falar o que quiser, líder para mim é missão, líder não precisa de título. Você é líder em qualquer lugar, se você de fato entender naturalmente. Quando você percebe o impacto que você gera na vida de pessoas, na família daquelas pessoas, porque você gera novas ideias que vai tirar naquele ciclo de repetição. Né? Às vezes aquele ciclo de escassez, você começa a fomentar ideias novas, tá? Então você reverbera aquilo ali de uma maneira. Então eu tive colaboradores extremamente simples, muito simples mesmo, que eu cobro livro, eu cobrava ali leitura de livro e tudo, né? E depois fizeram graduação. Hoje eu tenho colaboradores que hoje tem empresa. Tem empresa, e me agradecem. Olha que eu sempre cobrei bastante, mas de maneira muito humanizada, né? E montar empresa. Aqui no paralelo, o processo construtivo de uma organização, ele também tem que ir com esse processo construtivo de pessoas, né? Isso. E essa é uma perspectiva que muitas das vezes os RHs não atuam, né? O foco é tanto na organização, que acabam esquecendo de potencializar a construção das pessoas. E como pode ser feito isso, principalmente nos dias de hoje, André? Eu acho que a primeira coisa é você estar no meio, de verdade. Sentir na pele, né? Então, quando você está liderando algo de fábrica, show de fábrica, vai lá. Entenda o processo, porque a gente falar daqui é diferente. A gente tem que estar lá, tem que entender as dores, porque eu vou falar daquilo que de fato eu vivenciei, eu estou vendo, eu estou sentindo, porque a tal da empatia, que é muito bonita, né, na prática, ainda é você no lugar do outro. Sim. Eu sei como o Salgado está se sentindo. Você não sabe. Você pode imaginar que, só que ele vem de um ciclo de realidade totalmente diferente do seu. Ele teve estímulos totalmente diferentes, né? Mas já que você puxou esse assunto, vamos falar agora de uma coisa que todo mundo fala e todo mundo reclama, que são das novas gerações. Isso aí é polêmico. Eu sou X. Eu acho que sou X. Né? Eu acho... Como é que tá isso, assim, para quem tá lá na ponta? Gerenciar X, Y, millennials. Agora diz que tem os alfas que estão chegando. Os alfas, ômega, daqui a pouco. Beta, delta. Cada hora tem um nome, né? Essa pergunta, aonde eu vou?
As pessoas perguntam. Assim, eu já até sei, da geração. Então, assim, gente... Todo mundo está com muita dificuldade de como lidar com esse novo perfil, né? Dizem que eles não querem ser líderes, mas também nós não preparamos eles para isso. Ó, eu sempre falo, gente, gerações, nós sempre tivemos. Esse conflito de gerações, se é que dizer conflito, né? A gente sempre teve. É que agora se dá mais ênfase pelo momento que a gente está da história, né? E aí eu vejo dois lados. O primeiro lado é a empresa. Essa geração... tá, mas você está com aquela cartilha velha, querendo contratar uma geração nova, sem se adaptar. Então, eu acredito no caminho do meio. Então, vamos entender, porque essa geração atual, né, e eu trabalho com muitas pessoas dessa idade, eu nunca tive problema, porque a gente tem que entender que essa geração é por propósito. O apertar parafuso lá, na época de tempos e movimentos, né, que é de ADM, gente, não rola. Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Quero construir. Então, a primeira coisa é deixar claro o que aquela pessoa faz e por quê. É trabalhar essa linguagem. E virou desculpa para muita coisa. Tá? Então, assim, quando a gente fala assim, essa geração não quer ser líder, tá? Ela olha pra gente, doente. Trabalhava de 12 a 14 anos. Gente, eu não quero. Não quero. Ficar assim, né? Não quero, não. E reclamando constantemente. A gente não fala que a liderança é 10, a gente fala, poxa, né? Você acha que olhando pra gente, que exemplo que a gente deu pra essa geração? Que vantagem que eu tô vendo nisso, né? Que vantagem que eu tô vendo nisso, né? Então, a gente entender que essa geração, de novo, o preparo, né? O preparo deles para isso, né? Trabalhar com esses skills necessários para a liderança, mas entender que a liderança nos próximos anos, ela tem uma configuração diferente. Sim. Ela tem uma configuração diferente. Essa história que a gente é uma grande polêmica, né? Do trabalho home office, né? Híbrido, etc e tal. Então, gente, vai mudar a configuração do trabalho, já está mudando. Então, aquela história de eu mando, você obedece, esquece, apaga, faz um X. Isso não acontece mais. Não, na sua frente, talvez, né? Mas muita gente ainda carrega essa parte da história da vivência que ele teve para poder repassar isso adiante, né? Então, sim, a forma como eu fui criado, a forma como eu tive meus líderes, a forma como eu me vejo na condição de fazer a mesma coisa daqui para frente. Só que a gente chegou num determinado ponto em que essa história não é muito relevante nesse momento agora. Você entende com quem você está lidando, qual é o público, qual é essa nova geração, entender quais são as necessidades deles. As motivações. E as motivações para poder dar certo e atender essa expectativa de liderança. Acho que um pouco desse processo, né? Sim, e assim, o que eu vejo, assim, né, quando a pessoa fala, reclamando essa geração, a gente fala, pessoal, é uma nova geração como a nossa foi também foi discriminada, é que agora a gente está do outro lado, né? Sim. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, né? Porém, sempre teve, né? Sempre teve. Então, essa questão de ficar na empresa tantos anos, tá? Hoje é uma nova configuração de trabalho, né? E muitas vezes a pessoa acha que o outro parece que assina um contrato vitalício ali, né? Mas não faz nada para semear, né, a fertilidade do desenvolvimento dessa pessoa na empresa. Dá um treinamento, né? Em janeiro, outro na convenção em dezembro. Então, as pessoas querem ser desenvolvidas, elas querem aprender, elas querem crescer, mas dentro de uma estrutura, né? Hoje, o que eu vejo que a empresa ela acaba tendo uma inércia muito grande, né? Acho que a pessoa vai estar ali, e já viu o onboard de algumas empresas? Já viram, gente? É sério, a pessoa até no primeiro dia ela fala, onde eu estou? Peraí, onde que é isso? Né? Eu tive uma empresa que o colaborador não sabia onde era o armário, sem brincadeira, o básico. Banheiro, o refeitório, é um básico. Mas, não precisa ser chique, gente. É que assim, as grandes empresas, né, as multinacionais e até as nacionais, elas começaram a aplicar muita tecnologia nos processos, né? Sim. Então reduziu muito o número de pessoas em todas as áreas. Se a gente for no varejo, né, na alimentícia, tem grandes marcas que estão colocando totem de atendimento. No cinema, totem de atendimento. No fast food, totem de atendimento. E aí essas vagas para as novas gerações estão nas micro e pequenas empresas, que a gente sabe que a grande maioria é familiar. Sim. E aí a minha impressão é que colocam muito isso na conta do colaborador, né? Mas a empresa não olha também, não faz a lição de casa, não vê o papel dela, né? Como que você poderia falar assim, sobre esse papel da empresa? Eu queria que você falasse um pouco disso para ver se a gente consegue dar até uma solução para os nossos alunos que querem ser empreendedores, né? A maioria dos clientes que eu atendo médias empresas, né? Mas uma grande parte é o pequeno empreendedor, o médio empreendedor. Então, eu tenho clientes que têm redes de padarias, que são pequenas e tal. Então, essa dor é muito comum.
A fala que eu tenho com esses empreendedores, com esses comerciantes que a gente fala, né, na linguagem do varejo, a primeira coisa desenhe o seu processo de maneira simples. Não precisa ser chique, mas tem que ter ali, minimamente, as suas normas da empresa, o regulamento da empresa desenhado. Sim, gente, básico, não precisa. A pessoa chegou, seja muito bem-vindo, Salgado, tudo bem? Ó, aqui nossa empresa está há tanto tempo no mercado, o que você vai fazer, o que a gente espera de você, olha, a sua carga horária é essa, aqui a gente trabalha com esse tipo de linguagem, esse dress code, gente, o básico. Um tour também, né? Um tour na empresa. O que eu vejo mas é óbvio, parabéns. Para você, que legal, né? Óbvio, tem que ser dito. Tem que ser dito, né? E a gente às vezes nivela o outro para nossa régua, né? Falar, nossa, mas quando eu trabalhei, parabéns, é você. Eu né? me virei, né? Eu achei tudo sozinho. Não, e tem uns que contam a história, parece que é aquela história da sofrência, né? Ah, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Não, parabéns, honra a tua história. Então coloca isso na história da empresa. Sem dúvida. Ó, que legal, né? Mas assim, não precisa toda hora ficar, porque aquele colaborador, ele não vem daquela realidade, né? Então, minimamente ter isso desenhado, simples. Porque, gente, aquilo que é combinado, eu digo que não sai caro, uma velha linguagem, né? Mas minimamente isso, ter desenhadinho ali, direitinho o que você espera da pessoa, porque o que dá conflito, né? Tanto na empresa quanto em qualquer relacionamento, são as expectativas. Eu espero que, eu penso que, mas não te contei. Eu não te contei, então ficou só para mim. É aquela parte da integração que acaba acontecendo, né? Onde você tem a oportunidade de conhecer cultura de empresa, colaboradora, infraestrutura, tudo aquilo que de alguma forma a empresa espera de você, e depois te preparar para colocar no ambiente de trabalho. O que eu vejo em algumas empresas é que você contrata e coloca o Parras junto com o Salgado para o Parras aprender a trabalhar com o Salgado. Sim. E aí, para ele estar aprendendo agora, fica sem referência nenhuma, sem direcionamento nenhum e apenas executando tarefa. Exato. Sem entender o propósito das coisas. Né? Eles nem sabem por quê. E até, assim, uma pessoa que poderia ter um potencial maior de desenvolvimento, acaba se perdendo, né? E, assim, uma pergunta que eu acho que é um grande problema, porque nós estamos numa perspectiva de expectativa muito forte em relação ao quê? A 2 pontos. O que aquele aluno, aquela pessoa que está entrando no mercado, que tem uma facilidade muito grande em mexer com informática, com ferramentas, né? São muito ágeis, e ao mesmo tempo ele vai ter ali um gestor, 30 anos, 35, 40 anos, que ele até tem uma certa habilidade, mas ainda não se desenvolveu. Como isso pode ser feito? Afinal de contas, muito se fala em capacitação, em formação, né? Mas é lógico, não é algo natural desse gestor de 30, 40 anos, aquela pessoa que já se formou há 10, 15 anos, que está fora da graduação, fora da pós-graduação já é esse período. Como nós podemos estimular, como podemos capacitar esse líder para que realmente ele construa uma relação efetiva dentro desse universo virtual, né? Afinal de contas, aquele mesmo cidadão, ele vai ter uma vivência, uma prática física e uma vivência, uma prática no ambiente virtual, no online, né? Uma dica que eu coloco, né, é você entender, né, o que isso para qualquer colaborador. Entender quais são as potencialidades deles, porque se a gente contrata gente parecido com a gente não cresce, é um platô, né? Eu falo água de poço, não tem movimentação. Então, quando você identifica um colaborador que tem habilidades que você não está tão aprimorado, cabe a sua humildade, fala, me ajuda aqui, me ensina aqui. Isso é a questão da vulnerabilidade, né? De você entender que a gente não tem todas as respostas e nem todos os líderes têm essa, digamos assim, essa abertura, né? E para o colaborador, agora uma dica que sempre dá certo, na maioria das vezes... Aí, pega o caderninho. Na maioria das vezes, para você ganhar o jogo, se você fala de maneira mandatória, você perde o jogo. Sim, né? Posso te sugerir? Posso te dar uma dica que para mim deu super certo? Talvez para você dê certo, o outro não te enfrenta, porque você está dando uma sugestão. E não uma aplicação. Aí você ganha o jogo. Mas os poderes ficaram bem, gente. Mas funciona. Então, quando você está com uma liderança... E grandes responsabilidades. Então, quando você está com uma liderança que é muito mais dura, você vai com essa palavra. Essa palavra abre portas. Posso dar uma sugestão? Porque
para mim, ou tal coisa deu certo, a pessoa ela vai, poxa, uma sugestão. Quem não quer uma sugestão, ok? E para a liderança, para você quebrar aquele colaborador, né? Que às vezes tem aquele colaborador que são mais desafiadores, né? Vamos combinar, que às vezes a gente, né, quer deixar ali de castigo no cantinho. Então, me ajuda. Ó, você me ajuda nisso aqui, por gentileza, porque você é sensacional nisso aqui. Você é o cara do TI que, nossa, olha, orgulho de você, né? Quando você fala, me ajuda, a pessoa, poxa, me ajuda. Me ajuda. Sim. Faça isso para mim. Olha a diferença. Eu tenho ali algo muito de curto prazo. Você me ajuda, por gentileza? Porque eu vi que você é fera nisso aqui, ó. Eu faço isso para mim no longo prazo, Não. no curto prazo. Essa palavra a gente anota. O me ajuda abre portas. Abre portas. Eu tinha uma gestora que ela era 2 pés no peito, assim, não tinha como, né? Eu falava assim, vamos trocar? Ela falava assim, você tem que bater seu ponto desse jeito, assim. Eu falava assim, me ajuda, por gentileza, porque eu vi que você não bateu o ponto, a pessoa vai toda feliz. Inevitavelmente. Sim. Inevitavelmente a gente acaba pensando em algumas pessoas, né? O me ajuda. Então, me ajuda a abrir portas. Eu posso te sugerir, posso te dar uma dica, de repente, se cabe para você. Olha, gente, olha a elegância. Como o processo de comunicação ele é muito importante, né? Ou seja, às vezes o processo de comunicação ele é mais importante até mesmo que uma técnica, que é um processo. Né? E não é o que fala, é como fala. Yes. É como fala, é um bom dia, bom dia, bom dia, ó, Tereza. Então, a mesma palavra é a pronúncia, e o que eu digo, essa dica é fantástica, essa aqui é babado. Mais uma, então. Quando Mais uma. você quer que a pessoa preste atenção em você, você diminui um pouco o tom da voz, porque vocês não acreditam. Ó a pausa. Aí você fala, a pessoa te escuta. Entendeu? Quando você fala, vou te contar uma coisa, não vai acreditar. Andréia, eu vou te contar uma coisa. Você não vai acreditar. Ó a pausa. Tudo que é bom dura pouco. Ah, E nós já estamos indo finalmente. ok, mas valeu. Já, igual no jogo. Todo mundo junto, vai. Mas você falou a palavra sugestão. E todo mundo que passa por aqui deixa uma sugestão de um livro ou de um filme, alguma coisa que a gente possa indicar para os nossos estudantes, para eles lerem ou assistirem, para desenvolver soft skills, é assim que fala, né? Soft skills. Deixe para a gente uma sugestão. Tá, tem um livro que eu amo de coração, eu me fugiu o nome do autor agora, que é O Poder do Hábito. Não sei se aquele da... Eu tenho ele em casa, mas aquele livro ele mudou a minha vida de uma maneira sensacional. Porque, gente, você mudar um hábito não é fácil. É conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Então, esquece aquela história de 21 dias, isso é bobagem. Isso é uma bobagem. Ciclo curto, né? Tem esse livro, ele é um livro grosso, ele é um livro que desafia para a leitura, mas ele muda a sua vida. Ele é um livro que ele vai te explicando, ele vai te mostrando por que você faz aquilo. E eu já li e ganhei agora Dia das Mães, que é Armas da Persuasão, do Cialdini também, que é fantástico. Eu já li, agora eu vou relê-lo, né? Agora em livro físico, que eu li no virtual. Eu até tomei liberdade 2 livros, né? Que esse Armas da Persuasão, que é fantástico. Eu acho que é do Cialdini, se não me engano. Sim. Me corrija aí se eu tiver. E algum filme? Filme? Tem algum filme que... Deixa eu ver. Olha, eu sou ligada... Para eu assistir filme é muito difícil. É difícil. Eu não tenho, assim, nenhum que eu... eu gostei muito do Mandela. Do Mandela, aquele que é bem antigo, Sim. que tem o rugby, a maneira que ele... Eu uso ele em treinamento, Sim. inclusive, ele como liderança ali, né? É o do Morgan Freeman? Eu acho que ele mesmo. bem antigo. Ele vai motivando ali a equipe, né? Só que ele pega uma sacada muito grande na hora que ele faz ali a liderança do time, porque ele não entendia nada de liderança bem. Sim. E a liderança, às vezes a pessoa fala assim, você é líder de quê? Eu sou líder de mandar. Porque a liderança não é sobre o que você faz, mas sobre o que você movimenta como líder. E a liderança, igual ele ali não entendia nada, nada. Mas ele conseguiu não só motivar o time, como ter todo, né, ganhar e uma nação inteira em cima daquilo. Né? Claro que tem a parte poética ali do filme, mas a ideia é muito bacana. Legal. Já que estamos indo para os finalmente, professor Rodrigo Parras, palavras finais. Nossa, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a estreia aqui. Obrigado, professor Salgado. Obrigado, professor Luiz Afonso, pelo convite. E é lógico, muito obrigado, Andréia.
Ó, eu vou contar um segredo. Eu sou compadre da Andréia. Fui motorista no casamento dela. Né? Fui com escorta fugir. Não. Eu sou muito amigo do esposo, né? Ele falou, Rodrigo, você vai ter uma missão, levar até a igreja, né? Um escorte conversível vermelho, ela com um cabelão, assim, aquele vestidão. Você faz 25 anos de casado. Nossa, Olha só que legal. bacana, né? Muito bom. André, foi muito bom te receber. Prazer Tenho imenso. certeza que vai ser muito útil aqui nas aulas, vai colaborar muito com a formação dos nossos alunos. Obrigado. Eu que Patrão? agradeço. Obrigado, agradeço aí a todo mundo, Andréia, pela oportunidade. Retomamos o podcast, mais um episódio aí. Segunda temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Esperamos todos aí nas próximas, se Deus quiser. Obrigado. Gente, obrigado. Ficamos por aqui. E não se esqueçam de seguir as redes sociais da Universidade de São Francisco, as oficiais, lógico, e procurar lá o nosso podcast Administração em Questão. Curtir, compartilhar, manda para a galera que em breve tem mais novidades aí. E até a próxima. Tchau.